morreu ao seu tempo por nós ímpios, por nós pecadores. Jesus passou tribulação por nós, ele passou lutas por nós. Então, se nós parássemos aqui para perguntar o seguinte, alguém pode perguntar por que Cristo morreu? A resposta nós encontramos aqui nesse texto, no versículo 6. Primeiro, ele morreu no seu tempo pelos ímpios, por todos nós que antes vivíamos em impiedade. No versículo 8, ele usa a palavra pecadores, não é? Cristo tendo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, não é? E ainda no versículo 10, a Bíblia vai dizer que o nosso Cristo morreu pelos seus inimigos, porque na verdade nós todos éramos inimigos de Cristo. Antes de conhecê-lo, antes de entender que foi preciso que ele tivesse morrido por nós. Então, se alguém te perguntar, por que é que Jesus Cristo morreu daquela forma? Morreu por nós, morreu para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação, morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos deixar a vida de impiedade que vivíamos antes, para que nós pudéssemos deixar a vida de pecadores que tínhamos antes, e para que nós, ao invés de continuarmos sendo inimigos, pudéssemos então reconciliar com o nosso Deus Todo-Poderoso. A morte de Cristo foi por isso, para que nós, pecadores, tivéssemos uma oportunidade de reconciliação e salvação. Podemos afirmar ainda que o tempo da morte do Senhor, ela veio exatamente no tempo determinado por Deus. Ainda está no versículo 6, não é? Ele morreu a seu tempo. Era um tempo determinado por Deus. Há quem pense assim, puxa, Cristo podia ter vivido mais tempo na terra, morreu jovem, aos 33 anos mais ou menos, não é? Ele morreu com essa idade, aceita essa idade mundialmente falando, em todos os tempos. Então ele morreu nesse tempo, podia viver mais tempo na terra, mas ele morreu exatamente no tempo que o nosso Deus, o nosso Pai eterno, havia determinado. Naquela época, o versículo de número 6 ainda fala, nós ainda éramos fracos. Quando Paulo coloca nós em primeira mão, ele se coloca nesse comentário, ele coloca todos os cristãos que havia ali na cidade de Roma, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele fala, nesse tempo em que éramos fracos, ele morreu exatamente nesse tempo determinado por Deus. Para muitas pessoas ainda Cristo deve ser reconhecido, respeitado e aceito, que a sua morte foi extremamente necessária para que deixe de viver uma fraqueza espiritual e quando aceitar Cristo passe a viver uma vida fortalecida em Cristo Jesus. Muito bem, até aqui lembramos que ele morreu pelos ímpios, pecadores, inimigos de Deus, morreu num tempo determinado por Deus, num tempo em que nós vivíamos numa fraqueza espiritual, cometendo coisas erradas neste mundo. Agora, eu quero ainda comentar os efeitos da morte de Cristo que Paulo relata aqui nesta passagem. Então veja, no versículo 8, o primeiro efeito que nós observamos, ele fala que foi por causa do amor, mas Deus, o nosso Pai, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então, o efeito da morte de Cristo, o primeiro passo para que ele morresse por nós foi dado pelo Pai. Porque lá no versículo, o tão famoso, o 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o fato da decisão de Deus de que Cristo morresse por nós foi exatamente porque o seu amor é muito grande pelo homem pecador perdido. O desejo de Deus é que toda pessoa que peca, que está caminhando para o mundo perdido, tenha a oportunidade de uma salvação, uma oportunidade de uma mudança de vida e, é claro, uma certeza absoluta de que vai morar na glória com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o efeito primeiro da morte de Cristo é que foi motivado pelo amor de Deus para conosco e agora a gente aceita Cristo como Salvador e passamos a retribuir esse amor para com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda no versículo 9, a morte de Cristo, o apóstolo Paulo comenta dizendo que nós somos justificados pela morte de Cristo. Veja o que diz o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia diz para nós, irmãos, que haverá um dia da ira do Senhor. Desde os profetas antigos já falavam do dia do Senhor ou do dia da ira do Senhor. Mas nós, agora reconciliados com Cristo, tendo uma vida justificada pelo sangue do Senhor Jesus, nós estamos livres dessa ira. Estaremos cobertos, protegidos pelo sangue de Cristo e o dia dessa ira não nos atingirá, não nos alcançará. Graças a Deus por isso. Paulo se coloca dessa forma. Lembra que Paulo vivia antes uma vida sem Deus, sem conhecer Jesus, uma vida atribulada, perseguidor de cristão, mas agora justificado, ele reconhece que justificado ele está salvo da ira de Deus. Ainda, a morte de Cristo, seu efeito, nos traz também reconciliação com o Senhor, com o nosso Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja que maravilha. Como eu falei no começo, no início nós éramos inimigos de Deus, mas após termos aceito a Cristo como Salvador, fazemos uma reconciliação com Deus e passamos a contar com a salvação que nos é prometida, né? Tudo isso através da morte do nosso Cristo Todo-Poderoso. Então eu quero encerrar essa rápida mensagem ainda comentando no versículo 11 que, conforme eu falei agora há pouco, o apóstolo Paulo frisa que nós seremos salvos da ira de Deus. E no versículo 11, ele fala assim: agora temos paz e temos alegria com o nosso Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz a palavra no versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a total e completa reconciliação. Vivendo sob a reconciliação com o Senhor, nós temos paz e temos alegria, felicidade em servir a esse Deus Todo-Poderoso, reconhecer a sua misericórdia por nós, reconhecer o seu amor infinito por cada um de nós, reconhecer que Ele entregou o seu único Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, que morresse na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados e termos vida agora com o Senhor. Então o apóstolo Paulo faz uma explanação aqui bastante simples, breve, a respeito da morte de Cristo. Por que morreu por nós? Porque éramos pecadores, precisávamos de perdão e precisávamos ser salvos da ira. Quando morreu? No tempo determinado por Deus, Ele morre por nós. E dessa forma, nós podemos sentir o efeito maravilhoso dessa morte, quando nós passamos a viver uma vida de serviço, glorificando e adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu quero encerrar dizendo: vale a pena se esforçar, vale a pena reconhecer a morte de Cristo,
Vale a pena se colocar debaixo dessa misericórdia. Você que ainda não fez isso, não perca a oportunidade. Aceite a Cristo como Salvador. Entregue a sua vida a Ele, para que você seja reconciliado com o Senhor, para que você tenha a certeza da vida eterna. Se você está distanciado do caminho do Senhor, volte o quanto antes, reconcilie com o Senhor, volte ao seu caminho, reconheça novamente o sacrifício de Cristo, a bondade e o amor de Deus, volte à casa do Pai, volte a servi-lo de novo. Fiquemos com essa palavra, um breve louvor e voltamos orando. Você chegou aqui desesperado, cabisbaixo e angustiado, se sentindo incapaz. Essa situação Deus vai mudar e o impossível vai realizar e vai te dar perfeita paz. Você pensou até em desistir, foi tão difícil, mas chegou até aqui. Agora você tem que insistir. Vai, prossiga, vitória é daquele que tem fé e acredita e jamais pensa em desistir. Vai, prossiga, levante a cabeça, siga em frente, não desista. Comece agora a sorrir, você vai conseguir. Você pensou até em desistir, foi tão difícil, mas chegou até aqui. Agora você tem que insistir. Vai, prossiga, vitória é pra aquele que tem fé e acredita e jamais pensa em desistir. Vai, prossiga, levante a cabeça, siga em frente, não desista. Comece agora a sorrir, você vai conseguir. Vai, prossiga, vitória é pra aquele que tem fé e acredita e jamais pensa em desistir. Vai, prossiga, levante a cabeça, siga em frente, não desista. Comece agora a sorrir, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Muito bem, que maravilha. Está aí esse incentivo através desse louvor. Devemos ter fé e prosseguir, porque a vitória nos é dada através do nosso amado Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus agora, eu quero orar, Pai querido, por cada irmão, por cada irmã, Pai querido, que tem nos acompanhado nesta programação, que tem nos acompanhado, Pai, nesta palavra, porque crê que pode ser, sim, justificado pela fé em nosso amado Jesus Cristo. Abençoe, Pai amado, cada família, cada lar. Entra, Pai, nessa casa também com a cura, mandando a enfermidade embora, e que a salvação seja real neste lar. Abençoa esta vida, Pai amado, que está
aceitando esta palavra, está entregando-se ao nosso Cristo, escreve seu nome no livro da vida, Pai. Nós oramos, crendo e agradecidos, em o nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Deus abençoe a todos, que o grande amor de Cristo e a paz do Senhor Jesus seja permanente em tua vida, em teu lar. Se Deus quiser, voltamos aqui na próxima semana com a Hora da Palavra.